Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre uma coisa extremamente interessante que está gerando desespero na base bolsonarista. Eu sei que está parecendo meio história de papagaio, já que eu estou aqui repetindo o tempo inteiro a mesma história, falando sobre anistia, que a anistia não vai passar, que a anistia foi enterrada, que isso e que aquilo, mas agora, meu amigo, é algo mais importante e mais sério. A anistia, como eu já vinha citando aqui há vários meses, não só não passará, como inclusive o senhor Marreco de Maringá, o Sérgio Moro, traiu Bolsonaro mais uma vez. Como assim, Carlito? O Davi Alcolumbre, presidente do Senado, matou no peito a discussão sobre a anistia e já falou o seguinte: a anistia não vai passar. Lembra que eu disse aqui para vocês que se o Hugo Mota cedesse à pressão do Sóstenes Cavalcante e da bancada do PL, que ele iria quebrar a cara porque o Davi Alcolumbre não ia pautar isso no Senado, ele já tinha falado, inclusive, no dia da eleição dele no Senado Federal, no mesmo dia. Tem gente dizendo aí que, não, mas o acordo tem de ser cumprido, que eles fizeram acordo, que eles isso, que eles aquilo. E no mesmo dia da eleição, o Davi Alcolumbre falou, não vou pautar a anistia não é pauta de interesse do Brasil. Vários senadores também que deram entrevista no dia falaram sobre isso. O próprio Omar Aziz, também do PSD, partido do Kassab, falou a mesma coisa, que não tinha papo de anistia, que a anistia não passaria no Senado Federal. E aí agora, meus amigos, vem à tona uma informação que foi publicada inicialmente na coluna da Bela Megali e que a Revista Fórum trouxe o material, inclusive está na nossa home, vou pedir até pro Gui colocar o link ou na descrição ou no comentário fixado para vocês lerem o material assinado aqui pelo Plínio Teodoro, que traz o seguinte, ó. Moro trai Bolsonaro e atua na anistia sem ex-presidente negociada com o STF. Moro foi escalado por Alcolumbre justamente com outros dois senadores, Rodrigo Pacheco, um dos advogados mais respeitados de Belo Horizonte, e o delegado Alessandro Vieira aqui de Sergipe, porque não é alguém que aparentemente tem muito apreço pela democracia, porque em 2022, quem não é de Sergipe não sabe, mas ele atacou os ministros do STF aqui, insinuando, na verdade atacou a justiça, né, insinuando que um político à época condenado aqui por ato de crime, em tese, ficou inelegível. Ele disse que esse político, que era do PL, inclusive, foi vítima do sistema, né? Enfim, mas ele foi escalado pelo Davi Alcolumbre, junto ali com a consultoria jurídica do Senado, para apresentar um projeto de lei que basicamente faz o seguinte: reduz a pena dos bagrinhos, alterando a lei, e aí pode acontecer mesmo eu discordando, quero deixar bem claro aqui, não concordo com nenhum tipo de anistia, com nenhum tipo de perdão, acho que bandido que tentou dar golpe de Estado precisa assim estar preso, e não era para ter peninha levinha, não era para todo mundo ter a aplicação da pena pesada, porque o artigo 29 do Código Penal fala claramente sobre o concurso de pessoas. Quem, de qualquer modo, colabora para o crime, incide nas penas a estes cominadas. A participação, evidentemente, vai ser dosada, né? De um terço a um sexto, dependendo do grau de participação da pessoa. E, para mim, todo mundo que foi para o 8 de janeiro queria golpe de Estado. Simples assim. No que a gente chama no direito do intercrimes, que é o caminho do crime, a etapa ali da agitação popular faz parte do crime. E por isso que os mandantes precisam, sim, pegar uma pena maior, mas os envolvidos precisam pegar uma pena proporcional à sua participação, mas devem pegar uma punição. Por isso que eu defendo a aplicação do que estabelece o artigo 29 do Código Penal, o concurso de pessoas. Mas, felizmente ou infelizmente, o próprio ministro Barroso falou sobre isso, anistia não pode, mas alterar a lei, que inclui ali, por exemplo, a punição, pode. Porém, meus amigos, tem um grande problema. Em alguns casos, você pode conseguir alterar a lei, evidentemente, para beneficiar ali, que se a lei nova for mais benéfica que a lei antiga, você utiliza a lei nova para beneficiar os indivíduos que estavam tendo a aplicação da lei antiga para puni-los. Só que você não pode aplicar uma lei mais severa, em tese, para punir crimes que foram cometidos com a lei que supostamente era mais branda. Por quê? A ideia desse acordo que foi costurado entre o Davi Alcolumbre e o STF é que se altere a lei para punir com penas mais leves os chamados bagrinhos e se aumente a punição dos organizadores e financiadores do golpe. Porém, e isso aqui precisa ficar explicado para todo mundo, tá? A aplicação da redução da pena dos bagrinhos pode acontecer. Por quê? Porque a lei tem efeito ex tunc, como a gente chama, né? Para trás, retroage, para beneficiar o réu, o condenado ou o preso.
Agora a lei não pode ter efeito retroativo quando a lei que você coloca em prática é pior que a lei que puniu o criminoso. Ou seja, se a lei agora disser que o indivíduo que cometeu tentativa de golpe de Estado, ao invés de pegar uma pena que varia de 8 a 12, de 4 a 12 anos, pegaria, sei lá, de 20, de 18, de 12 a 40 anos, por exemplo, essa lei não é aplicada para punir de forma mais severa os mentores, tá? Mas o que é que está acontecendo? E é interessante a gente falar sobre isso, por quê? Porque com essa discussão de mandar para casa os bagrinhos, ficou claro para qualquer otário que ainda achava que o Bolsonaro estava gritando por anistia, pedindo por anistia por conta dele, que a anistia nunca foi para os bagrinhos, sempre foi para o Bolsonaro. Por quê? O Sóstenes Cavalcante, que apesar de ser pastor, aparentemente não comunga da cristandade, ele ficou revoltado ao saber que o Davi Alcolumbre estaria dialogando com o STF para poder montar esse projeto de lei. Segundo ele, isso é um absurdo, porque quem legisla é o Poder Legislativo e não o Poder Judiciário, e que o STF estaria invadindo as atribuições do Poder Legislativo, legislando, e na verdade não, deputado. Se você parasse de ficar falando abobrinha na internet o tempo inteiro, atropelando inclusive os ensinamentos cristãos, né, cristãos que você deveria propagar, você saberia o que é que o Charlois de Secondé, o Barão de Montesquieu, escreveu lá no livro dele chamado O Espírito das Leis sobre a tripartição dos poderes. Os poderes, eles se complementam, eles se fiscalizam, mas eles não se sobrepõem. O que isto quer dizer? Que é completamente legal, completamente lícito que um representante do Poder Legislativo pegue um projeto de lei, busque o ministro do STF e pergunte o seguinte: ministro, me tira uma dúvida, este projeto aqui de anistia por crime de golpe de Estado, ele pode passar? O ministro vai falar não. E aí por que que não passa? Se a gente aprovar então lá no Senado, na Câmara dos Deputados e no Senado, o STF vai revogar? Vai. Por quê? Porque é inconstitucional por causa disso, disso. Certo, mas se a gente quiser criar uma lei, por exemplo, que mude as penas de alguns crimes, essa lei pode ser criada? O ministro do STF vai dizer, depende, né? Por exemplo, se a lei for criada basicamente com desvio de finalidade, ela pode não ter validade. Mas vocês podem criar a lei sim, e a lei desse jeito, em tese, não violaria a Constituição. E aí eles voltam para o STF, ou melhor, para o Congresso, né, Senado, Câmara dos Deputados, e vão discutir o que a lei estabelece. É assim que deve ser uma relação, como é que eles falam? Salutar, saudável entre os poderes. Mas o Sóstenes Cavalcante, ao saber desse crop aí, ficou revoltado, tá? Disse o seguinte: não acho normal o STF legislar junto com o Senado. Se é verdade o que está na mídia, estamos vivendo tempos sombrios na nossa democracia. Estamos mesmo, viu, Sóstenes? Desde que um bando de vagabundo vai para a Praça dos Três Poderes tentar dar golpe de Estado com o apoio de um bando de vagabundo que está dentro do Congresso Nacional exercendo o mandato parlamentar e de um vagabundo maior que é apontado como líder dessa organização criminosa, realmente a nossa democracia está passando por um momento grave. E aí ele segue: o papel de legislar é da Câmara e do Senado. Exato. A Câmara, o Poder Legislativo, né, como um todo, cria as leis, o Executivo executa as leis e o Judiciário fiscaliza a legalidade e a aplicação das leis. Por quê? Os ministros do STF estão avisando: se vocês pautarem a anistia e votarem pela anistia, e a anistia for aprovada na Câmara, no Senado, tão logo no Congresso, for vetado pelo presidente da República e o Congresso derrubar o veto, o STF vai derrubar porque vocês querem aprovar um projeto que é inconstitucional, ou seja, não está dentro da lei, ou melhor, da legalidade, tá? Da legalidade. E o que é que está deixando o Sóstenes Cavalcante preocupado? Porque no PL apresentado agora, não dá para, não se consegue diferenciar ali, por exemplo, financiadores, organizadores, líderes dos demais réus presos no 8 de janeiro, que tem a menor importância. O caminho alternativo é separar. A punição ser mais severa para os financiadores, organizadores e líderes, e as penas menores para a massa que foi insuflada. Volto a dizer, não concordo com isso, eu só estou explicando para vocês o que a lei diz. E que realmente, se passar do jeito que está sendo discutido, não vai ter ilegalidade, mesmo eu querendo que esse bando de indivíduos fique preso por muito tempo. E aí tem outro ponto aqui,
que eu quero trazer para vocês, ó, que é um gráfico. Deixa eu só ver se eu consigo mostrar rapidinho, que eu não tinha preparado ele aqui para mostrar, mas eu acho que dá para eu preparar aqui a minha tela rapidinho para mostrar para vocês, ó. Que é esse gráfico aqui, ó. Cadê? Que é esse gráfico aqui, ó, que traz aqui outro mito que cai, tá? A história de que um bando de inocentes está preso, condenado a morrer na cadeia. Mentira, aqui são os dados dos indivíduos que foram condenados até agora. Tá ali, ó. 542 condenados fizeram acordo de não persecução penal, não foram presos. Fizeram um acordo ali para ficar sem usar redes sociais, aqueles que podiam pagar uma quantia em pecúnia para poder ressarcir os custos que o Estado teve para recuperar as obras e tudo que eles destruíram, tá? 240 foram condenados a 1 ano de prisão. Essa condenação não leva para cadeia, geralmente, né? Abaixo de 4 anos, de 0 a 4 anos, o regime é aberto. Superior a 4, inferior a 8, o regime é semiaberto. E aí você tem, só aqui, ó, você já tem 782 pessoas, das mais de 1.000 que estão sendo julgadas, ou que já foram julgadas e algumas condenadas. Só que você já tem 782 que não foram presas, tá? Mas 6 que foram condenados a 2 anos de prisão, que também não vai presa. Mais 3 que foram condenados a 3 anos de prisão, que também geralmente não vai preso. Os que pegaram penas mais severas giram em torno ali de 200 pessoas aproximadamente. 240, 250 aproximadamente. Das quase 2.000 que foram presas e das mais de 1.200 que foram julgados até agora, ou que estão sendo julgados até agora. Então, os indivíduos que pegaram penas mais severas são a minoria absoluta. Chegaria a ser ali em torno de 1/4, tem mais ou menos 20 a 25% dos indivíduos que foram condenados. Então também é um mito que cai de que as penas foram muito severas, as penas foram muito pesadas. Não, não foram muito severas e nem foram muito pesadas. Para mim, inclusive, não deveria passar essa discussão sobre anistia, não deveria passar esse acordo, mas não depende de mim, né? O que eu estou trazendo aqui, o meu papel como analista político é explicar para vocês e descomplicar o que diz a política ou o que diz a lei em alguns casos aqui. Tá bom? Mas deixa aqui a sua opinião. O que é que você acha da traição do Moro em relação ao Bolsonaro? O que é que você acha desse PL que puniria os bagrões e liberaria os bagrinhos? E comenta o que você acha que vai acontecer durante o decorrer desta semana e deste ano, após o mito sair do hospital e começar a enfrentar o seu julgamento que vai levá-lo para a cadeia. Compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixe o seu like e até o nosso próximo encontro. Tchau!